Sabe aquela música? Tudo o que você sempre quis saber sobre aquela música, mas nunca pôde perguntar. Com Marcos Vica. Salve galera, começando aqui mais uma edição do podcast Sabe Aquela Música e programa da Rádio Mix também, quando a gente sempre conta histórias de grandes canções, de composições, e hoje a gente tem pela primeira vez prazer imenso receber um dos maiores DJs do planeta. A Loki tá aqui com a gente. E alegria estar aqui, satisfação. Loki, prazer em ter você aqui, cara. E, cara, de cara, antes da gente... A gente vai falar de Wherever You Go, mas antes mesmo da gente entrar no assunto, na música, falar um pouco da música, da forma como você compõe e tudo mais, queria falar sobre isso, sobre ser o quarto maior DJ do mundo, cara. E você já era um top 5, agora você é o quarto maior DJ do mundo. Como é que é o... Porque assim, é uma... Talvez hoje seja uma dos ramos artísticos, das áreas artísticas, da música mais concorrida, o mais difícil de brilhar é a música eletrônica, você ser um grande produtor e DJ. Como é que é pra você essa... E é louco pensar isso, porque eu lembro que quando eu tentava entrar na DJ Mega, a galera falava, não, mano, tal, isso aí é distante. Aí depois eu consegui chegar em 44. Aí, tipo, a galera já, caraca, mas eu acho que esse é o teto. E aí eu fui, cara, insistindo e tal, e fazendo o trabalho, entendendo tudo. Porque, assim, as métricas pro ranking, ela tá calculada. Performance de música, performance de venda de tickets em shows internacionais. E nunca regional. Sempre nessa abrangência, assim, nesse olhar 360. E também o voto popular. Mas eu acho que o voto popular... no fundo é o que menos conta. Porque se fosse por voto popular, eu tenho quase certeza que eu estaria em primeiro lugar. Há um tempo já. Porque a fanbase ela é muito engajada, tem a galera do game também que vem junto. Eu tenho um apelo grande na Índia, Brasil, China, lugares que tem uma população massiva, assim. E o que eu vejo, cara, muito é, tipo assim, vai aumentando cada vez mais a minha responsabilidade. Sim. Só que ao mesmo tempo, eu vejo um lugar de representatividade muito importante pro Brasil, saca? Tipo assim, eu acho que os brasileiros, eles me apoiam tanto nessa parada que faz eu perder o medo, entendeu? De tá nessa posição, assim, porque eu sinto que não é uma conquista singular minha, é uma conquista coletiva, saca? E por mais que tem muitos fãs do mundo inteiro voltando, também tá ali, eu sinto que é uma conquista forte para o Brasil, sacou? É uma conquista muito importante pro Brasil, cara. É muito importante. E o brasileiro, ele tem esse orgulho, né? Um orgulho muito grande quando a gente tá brilhando fora. E a gente sempre carregou isso, né? E eu tenho certeza que eles observam isso dessa forma, participam. Além de muitos fãs, o Brasil te olha muito dessa forma. E isso é muito especial, né? Você sabe que, tipo assim, quando eu vejo uma criança de 9 anos falando que quer ser DJ, sacou? Quando eu vejo a molecada falando assim que... pra mim é muito louco, porque meus pais são DJs, né, há, sei lá, quase 25 anos. E quando eu falava há uns 9, 10 anos que meus pais eram DJs, ninguém entendia. Era uma parada, tipo, muito distante mesmo, assim, era... Tá, beleza, mas trabalha com o quê? Né? Tipo, o que é e tal. Hoje, quando eu vejo esse mindset sendo mudado e tal, eu fico muito feliz. Isso é muito do fruto de vários DJs que trilharam antes de mim, que eu posso continuar contando a história, assim, sabe? Com consistência. Isso é muito legal, porque eu acho, entendo, percebo que talvez hoje seja uma das áreas mais concorridas mesmo da música para você brilhar, para você chegar e ser primeiro ou segundo, ou enfim, ser um dos melhores. É na música eletrônica, porque hoje eu vejo muito a garotada indo pra música eletrônica. Quero entrar na música. Eu quero entrar na música eletrônica. Começa a mexer no próprio aparelho de celular, começa a lidar por aí e lidar muito cedo, né? Então não é fácil, nem um pouco fácil você ser um top. Eu acho que eu tive muitos privilégios, assim. Eu tenho que ressaltar isso por uma questão de meus pais serem DJs. Claro que no olhar da sociedade, assim, era muito distante, assim, era uma parada que até fazia questionar um pouco dos meus valores, se era aquilo mesmo, sabe? Exatamente por essa questão de não compreensão. Mas eu tive muito privilégio, porque eu comecei a produzir muito novo. Comecei a tocar profissionalmente aos 12 anos, então já tenho uma carreira de 18 anos, sacou? Então tem bastante tempo que eu tô nessa, já sou rodado bastante. E aí eu acho que isso pra mim foi obviamente fundamental pra hoje, com os 30 anos, estar nesse lugar que eu tô, entendeu? Eu já tive uma bagagem desde muito cedo. Sim, sem dúvida, sem dúvida.
E falando de Wherever You Go, me fala um pouco da sua inspiração para chegar na música. Como é que você começou a construir ela? Você sabe que cada música ela tem um insight diferente, assim. Essa era muito numa pegada. Eu já tenho ela tem tempo, tá? Só que eu só fui lançar agora. E rola muito isso. Tipo, eu tenho uma música mesmo que eu vou lançar agora com a Juliette, que eu tenho ela faz 4 anos. E assim, cada música ela vem de uma fonte de inspiração diferente. Essa, Wherever You Go, eu queria fazer muito numa pegada em Hear Me Now, saca? Só que, obviamente, se eu tentasse copiar Hear Me Now, jamais daria certo. Eu tentei fazer algo que fosse único, né? Que trouxesse muito essa linguagem que tá rolando lá fora, né? E que, obviamente, trouxesse um pouco da modernização que tá rolando agora atualmente com o som. E aí, cara, eu acho que o resultado ficou bem legal, assim. Depois que o Joe Martin entrou e ele mudou a letra também, um pouco do verso, o refrão manteve igual. Até porque o refrão faz a melodia do assobio que a gente tinha feito. Mas eu comecei pelo assobio, né? Acertou o assobio, então vamos fazer a música. E aí rolou, ficou super legal, cara. Fiquei feliz com o resultado. É uma música que ela é bem internacional, assim, sabe? Sim. Pro Brasil, ela demora muito mais pra pegar. Porque eu sinto essa dificuldade, às vezes. Eu tava vendo uma matéria que fala que 93% do que é consumido no Brasil são músicas nacionais, né? No top 50 Spotify e tal. E eu tô no 7% ali, né? Lutando ali pra ser ouvido junto com Ed Sheeran, Adele e tal, naquela uma concorrência pesada aí também, né? E eu acho que no Brasil, a música eletrônica, por uma questão de barreira linguística também, as músicas que eu faço em inglês, ela demora mais pra pegar. Mas ao mesmo tempo, ela tem uma longevidade, ela dura mais tempo, saca? Mas me fala uma coisa, Loki, a música eletrônica, ela não soa melhor mesmo em inglês? Me parece, posso estar errado, mas me parece complicado ou mais difícil uma música eletrônica funcionar em português. Assim, tem alguns remixes nacionais que dão muito certo, né? Inclusive, o remix acaba dando mais visibilidade do que a original, né? Mas tem alguns casos que eu acho que dá um match bem legal. A questão é que são músicas muito pontuais, assim, são específicas, não é fácil fazer música eletrônica em português. Até porque se fosse, eu teria feito milhares já, assim, mas é difícil. Eu fiz agora um remix dos Gilsons, Love Love, que eu acho que ela tá incrível, assim, ela conseguiu comunicar muito bem com a parada, assim. Mas aí acaba sendo uma música que ela já existia, e é remixada. Mas assim, você criar a música eletrônica em português, né? Não é uma coisa que... Eu nunca criei. Engraçado, né? Sempre que eu vou criar, eu só penso em inglês. Então, porque, sei lá, não sei se é uma coisa muito cultural que tá com a gente, ou entre os DJs, que você acaba lidando muito com os DJs gringos o tempo inteiro, com produtores gringos, com... Eu não sei, tem uma música. O mindset talvez seja um pouco pra esse lado. Tem uma música que todo mundo fez remix lá fora, que foi do Barbatuques Baianá. Boa noite, povo, que eu cheguei. Eles nem sabem o que tá cantando, mas eles estão lá. Entendi. Porque ficou legal a parada e tal. Você tava falando do assobio. O assobio, a gravação é uma flauta de pan, é isso, né? Não, é assobio mesmo. Ou é um assobio mesmo? É assobio mesmo, só que a gente vai dobrando. E vai botando outro assobio, aí vai botando fly. Tipo assim, na real, por exemplo, na Ocean eu fiz com assobio, mas depois aí eu coloquei uma flauta, aí no final fui e coloquei um violino. Entendi. Aí eu misturei os 3 juntos, entendeu? Na Hear Me Now é só assobio. Só assobio, tá. Só que aí ele é um assobio bem humano, né? Esse da Wherever You Go, ele tem o assobio, tem a flauta, mas tem também um nexus que a gente replicou. Entendi. Pra deixar incorporado, que sabe? Que legal isso, cara. Que legal. E o resultado ficou incrível, meu. E fala uma coisa, a gente tá falando um pouco de a gente tava até batendo um papo um pouquinho antes de começar o programa sobre a energia do planeta, das coisas. Como é que isso tem te impactado, meu? Como é que você tem essa etapa da tua carreira? Como é que você tem lidado? E como é que isso chega na tua obra, na tua criação? Isso que você vive, isso que você vê, sente? Como é que é isso, meu? Irmão, esse ano eu tava numa pira, assim, me perguntando pra onde era o futuro. E aí veio a resposta assim, cara, o futuro é ancestral. Naquele momento ali, me deu um estalo, assim, um insight muito grande. Muito por uma questão musical, mas também por aquela coisa que a gente
como é que a gente imagina o futuro? Nosso imaginário coletivo é assim, o futuro apocalíptico, com cidades, neons e carros voadores. E vão pra Marte, porque não vai dar certo. Mas por que a gente não pode ressignificar essa questão do futuro e ser um futuro que, assim, 2060, tem um indígena numa canoa no meio do rio Amazonas, tira um aparelho super sofisticado e rastreia os pássaros, e tem vários centros de pesquisa científicas integrados com a natureza nas bordas do rio. Tá tudo certo, a natureza continua lá, é o que a gente tem de mais tecnológico do mundo, é a natureza. A preservação tá lá, a gente consegue continuar com a vida humana. Por que não pode ser assim esse nosso futuro, né, o nosso imaginário coletivo? E aí eu fiquei falando assim, cara, mas como é que a gente vai preservar a floresta e tal, essas coisas? As pessoas não conhecem ela, não entendem. A melhor forma de entender ela é ouvir o que ela tem a dizer. E aí eu acho assim que nessa tradução, para ouvir o que a floresta tem a dizer, muitas pessoas não têm nem a oportunidade de ir pra lá ou nem querem e tal. Mas quando eu fui pra uma aldeia indígena 7 anos atrás, assim, uma viagem longa, que foi não sei quanto tempo de avião, depois mais 10 horas de carro, sei lá, 13 horas de carro, depois mais 9 horas com barquinho voadeira. Aí eu cheguei lá, fiquei uma semana com eles, era perto da divisa do Peru. Mas lá eu aprendi muito a lidar com a questão da natureza, porque eu entendi também muito através dos cantos deles, que o canto do indígena é o canto das florestas. Mas ao mesmo tempo, irmão, é um canto que eles estão fazendo pra levar cura. Enquanto eu tava fazendo uma música pra bombar no Top Chart. Entendeu? Os caras com uma parada muito mais foda, assim. Caraca. E aí, eu falei assim, cara, eu vou fazer as músicas com os indígenas. Vou trabalhar num álbum Nature Tech, assim, misturando a natureza. O futuro é ancestral, pegando exatamente essa ancestralidade toda. E aí eu, cara, fui fazendo umas ligações, fui fazendo uns contatos, consegui. Eu uni 12 aldeias, fui para um estúdio, 12 povos diferentes, fui pro Sonastério ali, eu produzi um álbum meu autoral inspirado nas raízes indígenas com eles. E também produzi os cantos tradicionais de reza deles, para eles terem esse ativo. Porque que acontece? Eles não escrevem. Toda informação é passada de forma oral. Então quando morre um ancião, morre histórias, morre canções, morre tudo. Então, né? E aí, no caso, eu quis criar esse ativo para eles continuarem tendo acesso sempre. Então é um trabalho que eu tô muito focado. E engraçado assim, não é que engraçado, mas é muito doido, porque curioso, né? É curioso eu chegar no estúdio, depois eu consegui reunir todo mundo, chegar no estúdio e falar, e agora, o que a gente vai fazer, né? Aí eu tava assim, ouvindo uma música de um deles, Yawanawá. Eu falei, caraca, essa música é linda. Quando é que vocês fizeram ela? Porque eu não lembro quando eu tava lá 7 anos atrás. Aí eles, essa aqui, pelo que a gente se lembre, tem 500 anos. Caraca, meu. Entendeu? Sempre passando assim por geração. Então eu falei, cara, que responsa trabalhar com isso. E ficou incrível, cara, o trabalho ficou incrível. E foi muito louco porque aí eu fui convidado pelo Global Citizen pra fazer a abertura do Global Citizen. Aí foi BTS, a gente com os indígenas na Amazônia, e depois o Elton John. Foi incrível. Mas ao mesmo tempo é isso, assim, sabe? Eu acho que eu sou uma plataforma pra poder potencializar as vozes deles. E de alguma forma, o mundo não precisa entender a língua Runicuim pra sentir o que eles querem, né? Através da música passar. E essa é a minha missão, esse ano. Cara, é incrível. Você falou uma coisa que eu juro, cara, que eu nunca tinha parado pra pensar. E confesso, assim, depois que você falou, eu fiquei um tempo aqui pensando nisso. Não tem nada mais tecnológico do que a natureza, cara. Nada. Porque ali tá a perfeição de tudo, que basicamente é impossível a gente reproduzir. É impossível. Por mais que a gente avance aonde for com a tecnologia, a gente não consegue. E é muito. Eu tava agora na Amazônia gravando essa apresentação pro Global Citizen. E aí começou a chover assim, aí eu olhei pro rio, eu falei, o que é aquilo ali? Aí era o rio, ele tava parecendo que tava marmorizado, assim, com umas camadas meio mais escuras, assim. Parecia que eram mais reflexivas e as outras mais... sabe quando você fosca? O que é isso? Ele falou, cara, isso aí é a tecnologia da natureza trabalhando, porque como tava muito cheio, muitas das folhas caíram, né? E aí começa a putrificar, né? E aí começa a acabar com o oxigênio dali. Então é o próprio rio separando a parte que tá sem oxigênio da parte que tá com oxigênio para poder ter vida ali no rio. E é muito louco, né? Tipo, para pensar isso, assim. E aí é engraçado porque quando fui fazer a gravação lá, falou assim, pô, tô com autorização dos órgãos e tô com autorização também das comunidades ribeirinhas. Aí eles perguntaram assim, mas tá com autorização da floresta?
Falei, como assim? Nossa, cara.